online no Facebook. E aí, quando a Jéssica conseguir entrar lá, a gente joga ele na tela para começar, tá? A gente vai entrar para dar as boas-vindas e começar com os alunos, dar uma acalmada. Não aparece. Alguém tá no Facebook? Acho que não entrou ainda. Eu tô olhando aqui. Já entrou? Não entrou ainda não. Ainda não. Aqui apareceu já. Tô dando legalzinho e tudo. O Facebook já tá. Tá ok. Já tá online. Ah, sim, agora deu certo aqui. Ah, achei a Gelson. Consegui. Você tá ouvindo a gente, Gelson? Eu tô ouvindo o tempo todo, mas vocês não me ouvem. Ah! De onde que eu tô falando? Alguém me ouve? Mas não tava aqui ainda, não sei por quê. Agora sim. Agora sim. Eu posso deixar o Meet ou eu tenho que deixar ele aberto lá? Aqui. A gente usa para quando às vezes não dá certo alguma coisa aqui, a gente usa. Tá. Porque teve uma hora que acho que Louise falou no Meet que deu microfonia para mim. Agora a última avisando que estava indo para, que vocês estavam me esperando, que estava vindo aqui pro stream, eu fiquei ouvindo duplicado. Ah, sim. Eu acho que é ligados, eu acho. Bom. Mas se ninguém falar lá, eu acho que não tem problema. Uhum. Eu preciso entender como que vai funcionar a dinâmica. Eu não tô te ouvindo, peraí. Qual é a dúvida? Eu preciso entender como que vai ser a dinâmica da gente, da apresentação agora. Bom, a gente já está ao vivo, tá? Para te falar, para te avisar. Aí eu vou vou te mandar. Quem saiu? Luiz. Vixe. Pessoal, gente, que está a minha tela fechou do stream, é de vocês também? Não. A minha fechou. Gente, a minha tela fechou. Stream é de vocês também? A minha fechou. Pessoal que está nos assistindo, tenham paciência, tá? Estamos com algumas questões técnicas aqui, nós já resolvemos e começamos, ok? Boa noite, quem está aí, a professora Amanda, a professora Joelma, vi que o professor Gredson passou por aí também. Então, sejam todos bem-vindos.
Contem para nós aí como vocês estão, se está tudo bem. O que vocês estão fazendo de bom aí na quarentena? Vocês veem a tela, pessoal? Pessoal, se vocês estão me ouvindo? Conseguiram ver o slide? Sim. Certo. Adilson, vamos tentar o Instagram, não? Mas acho que o Insta só vai pelo celular. Sim, aí seria só para compartilhar a nossa fala mesmo. Não teria intérprete, não teria acesso à Tem que entrar lá tela. no Insta. Você entra lá, eu vou começar ao Eu tenho que vivo. entrar no... E aí eu tenho de pedir para participar, né? Isso.
Mas aí eu preciso posicionar de alguma maneira a minha câmera do Só para Instagram também, você. ou só... Só para você. Já estou aqui no Insta. Eu entrei certo aqui. Aí eu entrei pelo curso de letras, tá? Acabei de ver. Oi, gente do Instagram. Eu fiz o convite lá. Chegou. Aí. Olá. Só vou ter que desligar aqui o som para não ficar dando eco. Qual som eu preciso desligar? Ó, a gente fica falando dos dois lugares e tenta não se atrapalhar. Mas é para não dar microfonia, né? Porque meu áudio tá no computador. E eu entrei também agora pelo Instagram, mas eu acho que tá sem o áudio lá. Não sei. Eu tô te ouvindo no Instagram e no Facebook. Ah, então tá ótimo. Então tá, eu vou colocar aqui o fone no meu telefone, porque aí eu não fico ouvindo duas vezes. Peraí. É gambiarras a live, né? A lot. Então tá, começamos agora, de verdade? Eu não tenho acesso ao Facebook agora, tá, pessoal? Então, se alguém puder dar uma olhada lá e cuidar do chat, dos comentários, eu agradeço. Não sei se o pessoal do Instagram está ouvindo. Se puderem dar um retorno aí para nós. Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite, então. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Estamos muito chiques dessa vez, porque estamos tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não sabemos se vai funcionar, mas houve pedidos para que nós compartilhássemos a live no Instagram também, porque alguns não têm Facebook. Né? Então, ai, que bom, Luiz. Você dá um ok para a gente. Então, assim, tenham paciência, né? Já começamos tarde em função de todas essas adaptações, mas a gente vai conseguir, tá? Então, sejam todos bem-vindos novamente. Espero que todos estejam muito bem. Está dando uma interferência aqui do telefone de alguém aí, mas enfim. Porque eu não sei o que fazer com o som do celular. Eu minimizei aqui o máximo, acho que eu... Talvez baixar o volume, Gelson. Coloca eu abaixei aqui. Eu silenciei. Né? Pessoal que está no Instagram, vocês não vão ter acesso à apresentação de slides, né, e nem à interpretação em Libras.
Então, se alguém identificarem que há participantes surdos do nosso curso, indiquem, por gentileza, para que vão até o grupo do Facebook, porque aí no grupo nós temos a interpretação, tá certo? Bom, então, vamos lá, né? Tudo ok? Eu não sei, as pessoas estão me ouvindo? Eu abaixei aqui o máximo que eu consegui ver de coisas para baixar. Mas aí agora eu preciso saber se as pessoas... Lá no Instagram. Estamos te ouvindo, Adilson. Pronto. Ok, tá ótimo. Muito bem, então vamos lá. Bom, na semana passada, então, nós tivemos uma fala muito bacana da professora Rita Leite, né, que é da área da pedagogia, e ela falou um pouquinho sobre como nós podemos lidar com essa situação de isolamento, então foi muito bacana, foi muito interessante a fala. E nesse encontro de hoje, a gente resolveu falar sobre uma coisa mais interna ao curso, que é relacionado ao PPC, à migração e algumas coisas que são difíceis para nós, porque nós recém assumimos esse novo PPC, fizemos a migração, tem muitas dúvidas, né? Não só para os alunos, mas para os professores também. Então, esse momento vai ser mesmo para falar um pouquinho mais sobre essa mudança toda. E de repente, esclarecer, né? Esclarecer, responder dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Então, desde já, eu peço que vocês anotem nos comentários, tanto do Instagram quanto do Facebook, né? As dúvidas que vocês tenham desse processo de migração, do PPC novo. E o que não for possível responder hoje, nós vamos fazer um encontro online no Google Meet na quinta-feira, às 19 horas. E nós vamos compartilhar com vocês o link para que vocês entrem e esclareçam as dúvidas, né? Vai ser como uma reunião, mais uma reunião aberta, né? Eu e a Luísa estaremos lá para responder as dúvidas. Nós não tem uma pauta, né? Nós vamos estar lá no Google Meet para atender vocês nas dúvidas que vocês apresentarem e que nós não tenhamos dado conta hoje. Então, para falar sobre o PPC e sobre migração, nós chamamos o professor Edielson, que quem é do nosso curso já conhece, né? E como gestor de ensino e como professor também, para falar um pouquinho, me ajudar no esclarecimento de dúvidas. Então, vou passar a palavra para ele e dizer um oi para vocês. Seja bem-vindo, professora Edielson, a conversa com a coordenação. Olá a todos, boa noite. Não estou ouvindo. Não ouvindo? Agora sim. Pronto. Vou colocar mais próximo de você o microfone. Eu tenho um visitante aqui, peraí. Michel, pega o Simba aqui. Boa noite a todos, novamente, do Instagram e do Facebook. Eu gostaria de agradecer o convite da coordenação do curso para participar dessa live de hoje. Na medida do possível, eu vou tentar colaborar com alguma apresentação sobre a trajetória do curso de letras, né, pensando as diversas propostas de migração e o que a gente tem hoje como resultado dessa discussão, né, dentro do NDE e do colegiado do curso. Eu tinha uma apresentação que a gente fez para a terceira semana de letras. Eu não sei se todos que estão aqui tiveram a oportunidade de assistir essa apresentação. Eu não sei se as pessoas já conseguem ver. Acho que está sendo transmitido agora. Que está mais ou menos uma ideia do percurso que a gente teve no curso, não é? E o que a gente tem como proposta hoje.
Eu vou tentar ser breve, porque daqui a pouco alguém derruba a gente, ou o Facebook, ou o Instagram também, né? Acho que o tempo a gente não pode ultrapassar muito. Então, por favor... Aqui nós temos tempo, no Facebook nós temos tempo de sobra, mas nós costumamos ficar em torno de 1 hora para não cansar nosso público. No Instagram, eu sei que quando dá mais ou menos 1 hora, a chamada cai. Então, se a professora, acho que é a Adriana que está controlando, né, os slides. Sim. Pronto. Pode passar aí para mim, por favor. Eu fiz uma tentativa de uma apresentação do curso de letras, né, numa linha do tempo. E aí a gente tem, em 2010, a criação do curso, né, a aprovação, com esse nome que vocês veem aí, Letras, Libras, /língua estrangeira, uma proposta para curso noturno. Em 2012, a gente tem a pactuação do programa Viver Sem Limites, que é uma pactuação que nos deu a oferta do curso vespertino hoje. E essa pactuação também trouxe outras demandas. Deve ter uma interferência, que agora passou um carro de som aqui, gente. Todo dia que eu tenho uma live que eu estou para falar, passa carro do ovo, carro de som, carro de todos os anúncios possíveis. E aqui onde eu estou não tem isolamento acústico, né? Então todo mundo ouve quando esses carros passam. Então me desculpem. É igual o povo do YouTube quando está gravando e tem aquele vizinho que começa a fazer obra. Então, embora a gente tenha pactuado em 2012, a primeira turma do Viver Sem Limites é ofertada apenas em 2014, e essa turma é ofertada à noite. 2014.1 é a primeira turma do Viver Sem Limite, foi à noite, e no ano seguinte já passou para turno vespertino, porque nesse mesmo, se eu não me engano, no final de 2013, o colegiado deliberou pela solicitação da mudança de turno, mas não houve tempo suficiente de ser implementada para a primeira turma, tá? Então, a gente fez essa solicitação, colegiado, então, em 2014, a mudança do turno, e em 2015 passamos a ofertar, então, o programa Viver Sem Limites apenas no turno vespertino. E também, em 2015, a gente teve a visita do MEC para avaliar o curso. Entre os pontos apresentados, né, pela equipe do MEC, pela comissão, estava justamente a necessidade de repensarmos a nomenclatura do curso e também de darmos uma melhor ideia dos percursos formativos que o curso ofertava. Embora haja muitos cursos de letras pelo país, poucos ou quase nenhum curso tem a estrutura que a gente tem, porque na grande maioria dos casos, cada curso de letras é um curso independente. Então, as faculdades de letras, os institutos de letras congregam, na verdade, cursos independentes com programas, com projetos independentes. E no nosso caso, a gente tem um único projeto com habilitações diferentes. Era essa a proposta desde o início. E a gente precisava fazer com que isso ficasse mais claro nos documentos e também uma distinção maior no itinerário formativo dos estudantes. Tá. Adriana, por favor, pode passar. Daí, em 2016, a gente conseguiu fazer uma mudança, a solicitação de mudança do nome do curso, que passou a ser letras, língua portuguesa, /libras, /língua inglesa. E continuamos trabalhando na proposta de reformulação. Quando eu cheguei em 2014, o NDE do curso já estava trabalhando numa proposta, já discutia uma proposta, e eu me integrei a essa discussão, e outros professores que chegaram também depois de mim se integraram a essa discussão. Em 2018, a gente conseguiu enviar uma primeira proposta para a Prograde.
essa proposta a gente não conseguiu levar adiante. Ela previa que o curso vespertino funcionasse uma língua e no noturno funcionasse outra, basicamente. Então, letras, à tarde seria a língua portuguesa e língua inglesa, e à noite funcionaria o curso de Libras. Se eu não me engano, seria um curso de uma habilitação só em Libras. Passa para mim, Adriana, mais um pouquinho. Mas a gente teve dificuldades com relação a isso, justamente porque à tarde não é um curso independente, é uma extensão do curso da noite, é uma dilatação da oferta de vagas, e a gente só tem um código de curso. Por causa disso, a gente não tem como fazer duas propostas separadas, como duas propostas de curso separadas. Precisa ser uma única proposta que dê conta das nossas necessidades para todas as línguas envolvidas no curso. Daí a gente chegou a pensar numa proposta também que seria um curso integral, tarde e noite, mas tivemos também outras dificuldades com relação a isso, tanto do ponto de vista da possibilidade dos alunos executarem esse curso tarde e noite, como também do ponto de vista financeiro da universidade, porque descaracterizar o curso do turno vespertino impactaria financeiramente também para o UFRB. Então, a gente teve um pouco de dificuldade com relação a isso e acabamos enviando uma outra proposta, que é a que a gente está executando hoje. Tá? Em 2019, a gente teve um retorno da Prograde de uma dessas propostas, eu não lembro qual foi exatamente, mas de um parecer físico mesmo dentro do processo, e a gente também teve uma série de reuniões com a Prograde, com o Surhac, também para discutir as necessidades do curso, porque é uma estrutura um pouco diferente, de fato, das estruturas acadêmicas de currículo que a UFRB tem. Tá? Pode passar, Adriano, por favor. Daí, entre 2014 e 2019, por exemplo, que foi o período que eu estive ativo no NDE, a gente teve um trabalho também de escuta aos estudantes de formas variadas, pela participação dos estudantes no colegiado, mas também ouvindo as demandas dos estudantes nas disciplinas, em algumas reuniões específicas para isso. A professora Conceição Torres também conseguiu rodar uma enquete, um documento que dava para a gente mais ou menos uma dimensão das pretensões dos estudantes com relação às línguas do curso, e tudo isso, na verdade, concorreu para a gente conseguir chegar a essa proposta que a gente tem hoje, que pode não ser a perfeita ainda, mas para a estrutura que a gente tem dentro da universidade e também para a relação que a gente conseguiu manter com o MEC, foi a proposta possível. Tá? Futuramente, talvez a gente consiga avançar ainda mais nessa proposta. Tá? Então, um dos problemas que a gente tinha estava relacionado justamente a muitas matrizes diferentes para o curso. A gente tinha duas matrizes de Libras, por exemplo, uma só para o ouvinte como Libras puro, e uma matriz de dupla habilitação matriz de dupla habilitação para o surdo, para o ouvinte, e uma matriz de habilitação simples para o surdo. Isso também estava trazendo algumas complicações do ponto de vista administrativo mesmo, burocrático, das tramitações das informações pelo sistema. E aí, a proposta que a gente conseguiu fazer foi avançar para desmembramento das habilitações. Por que a gente avançou para esse caminho que a gente já esperava, mas não para esse momento de 2019 e 2020? Isso era um avanço que a gente imaginava fazer ainda mais à frente. Mas o que nos levou a antecipar a essa tomada de posição foi justamente a impossibilidade de fazer um curso de dupla habilitação à noite, atendendo a carga horária que o MEC exigiria para isso. Tá? A gente já, no período em que a gente já tinha começado a fazer as reformulações, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, melhor dizendo, publicou uma resolução de reformulação dos cursos de licenciatura, a resolução 2 de 2015,
E, entre tantas coisas que apareciam nessa resolução, havia uma dimensão da carga horária do curso, de um curso de habilitação simples, que precisava ser de mínimo, pelo menos, 3.200 horas. E essa resolução previa também que um curso de segunda titulação, ou seja, uma segunda licenciatura, precisaria ter, no mínimo, 800 horas. Algumas universidades fizeram uma consulta ao MEC com relação a cursos como os cursos de letras de dupla habilitação que há pelo país inteiro, né? Cursos de língua inglesa e língua portuguesa, por exemplo. Qual que seria a carga horária? E houve um parecer do MEC sobre isso, e nesse parecer o MEC se posicionava da seguinte maneira: embora não haja uma resolução específica para cursos dessa modalidade de dupla habilitação, o MEC já havia se posicionado com relação à carga horária de um curso de primeira habilitação e um curso de segunda licenciatura. E aí, nesse parecer, eles tomaram a posição de que, se o curso tem dupla habilitação, ele tinha que ter a soma dessas duas cargas horárias. Ou seja, para mantermos um curso de dupla habilitação, precisaríamos de uma proposta com 4.000 horas. E aí não era possível fazer uma proposta de 4.000 horas só à noite. A gente até tentou pensar naquela ideia do integral, mas isso também acabou impactando no orçamento da universidade e na possibilidade dos estudantes executarem isso tudo em 2 turnos, por razões que todo mundo já conhece, né? De permanência, enfim, de transporte também, enfim. Então, a gente se viu, na verdade, obrigado a assumir antecipadamente o desmembramento das habilitações. Só que a gente não podia fazer isso com cursos independentes, como seria o ideal. Cada habilitação, um colegiado diferente, um corpo docente diferente, ainda que a gente mantivesse disciplinas em comum, e cada habilitação, um código de curso diferente para o MEC. A gente precisa fazer propostas de criação de cursos novos, e o momento político desde 2016 inviabilizava isso, né? Desde a deposição da presidenta, a gente tem uma dificuldade em pensar essas questões, e mais ultimamente, depois do início do governo atual, inominável, isso ficou ainda pior, esse diálogo ficou ainda pior. Então, o que a gente conseguiu resolver foi fazendo esse arranjo curricular, essa proposta na estrutura curricular, de manter um núcleo comum, identificar esse núcleo comum e prever as diversas habilitações dentro desse currículo. E isso gerou para a gente a habilitação em Libras para surdos, a habilitação em Libras para ouvinte, a habilitação em língua portuguesa e a habilitação em língua inglesa. A gente não conseguiu manter Libras, ouvinte e surdos juntos, porque há algumas especificidades aí com relação à língua materna. Primeiro, a necessidade de oferecer o domínio da língua escrita para o ouvinte e o domínio da língua escrita para o surdo como segunda língua. Então, são mecanismos diferentes e abordagens diferentes e componentes curriculares com propostas diferentes. Isso fez com que a gente tivesse de separar. Daí que as bases legais que a gente tem para isso, como eu disse, em grande medida, essa resolução do Conselho Nacional de Educação, que dava conta dessa questão da carga horária, 3.200, mais 800 horas para uma segunda habilitação, que faria um curso de 4.000 horas, que a gente não conseguia encaminhar, porque precisaríamos de 5, 6, 7 anos num curso como esse, à noite apenas. E aí, esse curso precisa, dessas 3.200 horas, o curso precisa ter 400 horas de atividades práticas, 400 horas de estágio e 1/5 de matérias chamadas pedagógicas, que são aquelas matérias que a gente costuma fazer, em sua maioria, com docentes do curso de pedagogia, mas também com professores das ciências sociais, que não são exatamente do curso da pedagogia, e mesmo professores do curso de letras. Além disso, a gente precisaria dar conta de temas transversais, como esses, de educação e direitos humanos,
educação para relações étnico-raciais, educação em diversidade, educação em tecnologias, educação em meio ambiente e Libras. Alguns a gente conseguiu dar conta em disciplinas específicas só para esse tema. Outros a gente teve que abordar transversalmente em componentes diferentes. Tá? Por exemplo, o tema de educação e diversidade, a gente tem componente específico, o de educação e para relações étnico-raciais também. Mas o da educação e meio ambiente, a gente já não tem uma disciplina específica, a gente vai discutindo isso através de programas de extensão e transversalmente nos componentes em que isso é possível. Tá. Pode passar, Adriana, por favor. Bom, aí a gente tem também... Peraí, desculpa. Volta só um pouquinho. A gente tem também a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, que a gente precisava atender, o que diz respeito à curricularização da extensão. Na UFRB, a gente tem uma resolução para isso, que é a Resolução 6 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, e a gente tem um prazo ainda para concluir a aplicação, a integralidade dessa curricularização. Então, a gente já tem uma proposta no PPC, mas ela ainda começa a ser executada, tá? Aí tem a resolução Consune também, de 2018, a 1 de 2018, sobre as políticas linguísticas da universidade e a questão da internacionalização. Essa resolução, especificamente, nos chamou a atenção para as disciplinas de prática de línguas. Como vocês sabem, a gente acabou criando 3 disciplinas que não existiam no curso, que são chamadas de práticas de língua inglesa 1, 2 e 3, práticas de Libras 1, 2 e 3, e no caso de língua portuguesa a gente tem as oficinas de texto, 2 disciplinas, se eu não me engano, de oficina de texto. O que é que acontece, né? Quando a gente acabou assumindo a separação das habilitações dentro do mesmo PPC, a gente se deparou com a impossibilidade de determinar na matrícula quem era o aluno de cada habilitação, que seria o ideal, né? Se o aluno já fizesse o SISU dizendo eu quero fazer língua portuguesa, eu quero fazer língua inglesa, eu quero fazer Libras, a gente teria um cenário diferente do que a gente tem hoje. Para a gente ter essa possibilidade de já determinar no SISU qual era a língua, a gente precisaria ter códigos de cursos diferentes. Esses cursos precisavam ser separados oficialmente com colegiados diferentes. E aí a gente precisava criar cursos novos, e o cenário não nos permitia isso. Então a gente teve de assumir ainda manter a vinculação às habilitações depois da matrícula. Por isso que todo mundo tem que fazer todas as práticas de língua, porque a gente não sabe quem é o aluno de cada habilitação quando ele entra. Ele vai tomar essa decisão mais ou menos no 3º semestre do curso. Então, isso faz com que a gente tenha as chances de, primeiro, garantir uma política linguística dentro do curso, garantir que as línguas tenham trânsito, independente da habilitação escolhida. Lá vem o homem de novo do carro do som. Independente da habilitação escolhida, e a gente também permitia que o aluno tivesse o conhecimento da língua, a proficiência mínima da língua necessária para avançar nos componentes específicos. Então, os estudantes todos acabam fazendo a prática de língua, com exceção do aluno surdo, que não faz a prática de língua inglesa, nem a prática de língua portuguesa, que o aluno faz, que é a oficina de texto. Ele tem componente específico que substitui essa disciplina de língua portuguesa e não faz a de língua inglesa, porque precisaria também de um outro componente que desse conta do ensino de língua estrangeira para surdos. E a gente não tem estrutura para isso ainda no CFP. Tá? Daí a gente fez uma proposta de nucleação dentro do curso, né, que é essa que vocês vão ver. Então, a gente tem um núcleo que a gente chamou de formação básica e de desenvolvimento de proficiência, que é esse núcleo dos 3 primeiros semestres, basicamente, que tem todas as práticas de língua e tem algumas disciplinas de fundamentos, como as disciplinas de teoria literária e de teoria linguística, por exemplo. Um núcleo de formação pedagógica,
que tem as disciplinas majoritariamente que compõem esse 1/5 da carga horária. São disciplinas como didática, currículo, psicologia e educação, enfim, sociologia e educação. Um núcleo de prática de pesquisa, que são o núcleo que a gente vai lidar basicamente com a produção do TCC, com temas de pesquisa, com seminários, enfim. O núcleo de formação específica, que é o núcleo que vai discutir especificamente tópicos da língua e da literatura, como no caso de língua portuguesa, fonético-fonologia da língua portuguesa, morfologia da língua portuguesa, literatura brasileira, enfim. Isso para cada habilitação, né? Tem a sua nomenclatura específica. E o núcleo de estágio supervisionado, que congrega as disciplinas que dão conta de preparar o aluno para o estágio e o próprio estágio supervisionado. Tá? Então, esse núcleo de desenvolvimento da proficiência é o núcleo que a gente está tentando agora fazer com que os estudantes finalizem, não é, a integralização, os que migraram. E os que ingressaram já ingressam direto nesse núcleo. Então, pode ir um pouquinho adiante, Adriana. Então, vocês vão ver que esse núcleo, no slide, ele congrega essas disciplinas que estão em azul. Observe que a maioria está no 3º semestre, tem uma apenas no 5º, que é Linguística Aplicada e o Ensino de Línguas. Tá? Essa é uma disciplina comum para todas as habilitações, e essas azuis aqui também. Exceção apenas para o caso do aluno surdo, que não faz, como eu já disse, as práticas de língua inglesa e as oficinas de texto. Tá? Bom, aí a gente tem esse núcleo azul, que é um núcleo que o aluno vai ter contato com todas as línguas e com as disciplinas de fundamento, e nesse 3º semestre ele faz a opção, a vinculação, na verdade, a uma habilitação a partir do edital de chamamento, que inicialmente seria feito pelo colegiado, mas a gente entendeu que pela estrutura da UFRB, esse edital precisa ser gerido pela Prograde. Então, é o núcleo de seleção da Prograde que vai fazer a gestão desse processo seletivo a partir das informações encaminhadas pelo colegiado, não é, que vai auxiliar também a Prograde no trato das informações que vão ser colhidas, né, pelo edital. Tá? Avança mais um pouquinho, Adriano, para ficar mais fácil de ver que esse núcleo, eu acho que tem o slide seguinte. Isso, volta um pouquinho. Volta de novo. Aí. Observe que aqui a gente tem, nesse núcleo azul, introdução aos estudos da linguagem, introdução a estudos literários, leitura e produção de textos acadêmicos 1, prática de Libras 1 e prática de língua inglesa 1. Além disso, teorias linguísticas, estudos literários, leitura e produção de textos acadêmicos 2, prática de Libras 2, prática de língua inglesa 2. E pesquisa em letras, prática de leitura literária, prática de Libras 3, prática de língua inglesa 3, e mais pesquisa, e mais a disciplina de linguística aplicada, que está no 5º. Mas nesses primeiros estágios, o aluno já faz 2 disciplinas do núcleo pedagógico também, que é a psicologia e educação, e tecnologias e educação. Aqui no 3º semestre é o momento que o aluno que já ingressou no curso novo vai se submeter a esse edital de chamamento. Os alunos que migraram já fizeram a opção da habilitação, isso foi um acordo que a gente fez, né, a partir da solicitação dos estudantes com as instâncias superiores da UFRB, né, notadamente a Prograde, né, para garantir que o aluno que vai migrar não precisasse se submeter a esse edital, né, a um quantitativo específico de vagas. Então, o aluno já fez a migração dizendo, vou fazer habilitação de língua portuguesa, ou habilitação de Libras, ou habilitação de língua inglesa. Ainda assim, ele precisa fazer essas disciplinas de língua que não são as da língua dele, por uma questão de
estrutura curricular mesmo. A gente não tem como dispensar o aluno dessas disciplinas, a não ser pelo exame de proficiência, porque isso significaria que a gente teria que ter uma quarta ou quinta estrutura curricular, não é, sem essas disciplinas. Então, como é um currículo só, a parte comum, com exceção do surdo, porque a proposta do surdo atende a resoluções específicas de inclusão e de acessibilidade. Então, com exceção dos surdos, a gente não pode muito mexer, diversificar o núcleo comum, ele precisa ser igual para todos os ouvintes. Então, a gente não conseguia, por exemplo, dispensar o aluno de fazer as disciplinas de língua inglesa se ele optou por Libras, por exemplo. A não ser que ele fizesse o exame de proficiência, um externo, e apresentasse o certificado, ou se submetesse ao exame de proficiência, que vai ter chamamento mais adiante, o colegiado vai encaminhar essas propostas. Porque aí a gente vai atender a um dispositivo do regulamento de graduação, que é a dispensa de componente curricular por aferição de conhecimentos prévios. Então, o regulamento de graduação, vocês podem checar depois, apresenta entre as formas de aproveitamento de estudos, né? Então, a gente tem basicamente 3, se eu não me engano. Uma porque eu cursei disciplinas em um outro curso, eu fazia antes de vir fazer letras, eu comecei uma outra graduação em filosofia, por exemplo, e fiz disciplinas que têm equivalência, ou porque eu fiz um programa de dupla titulação, um desses que são 2 universidades, e aí eu fiz parte da disciplina em outra universidade, ou porque eu fiz um intercâmbio, não é? E estou aproveitando as disciplinas do intercâmbio, ou esse caso que é o que eu citei agora, porque eu consigo comprovar que aqueles conhecimentos daquela disciplina eu já domino. Então, há uma banca em geral para avaliar isso, né, que no caso das línguas são as bancas de proficiência que o colegiado vai propor mais adiante, e aí a banca avalia o domínio das competências necessárias para cada nível de língua, né, que o aluno esteja se submetendo, e a gente encaminha o processo e aí tem a dispensa no sistema. Né. Fora esse caminho, a gente não tem um que seja possível dentro da estrutura legal da universidade. Tá? Pode avançar um pouco, Adriana, acho que eu já estou mais ou menos conseguindo terminar. Tentar ir para o slide seguinte, acho que vai de novo para o fluxograma completo. Esse fluxograma que vocês veem, embora não dê para ler direito, o modelo que está aqui, se eu não me engano, é o de língua portuguesa. Essa parte mais clarinha no centro, que está meio que amarelo, em creme, uma corzinha assim, mais clarinha, é a parte específica, tá? Então, isso onde a Adriana está passando o cursor aí. No caso de língua portuguesa, está fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, constituição histórica da língua portuguesa, as disciplinas de literatura e disciplinas optativas. Aí, no caso de Libras, as disciplinas específicas de Libras, como fonologia, fisiologia da língua brasileira de sinais, se eu não me engano, tem uma disciplina de tradução também, tem disciplina de cultura e identidade surda, tem disciplina de literatura surda, enfim. E de língua inglesa a mesma coisa. As disciplinas linguísticas de língua inglesa e as disciplinas literárias de língua inglesa. Tá? Observa que as práticas de língua, elas não têm um correlato direto com a maioria das disciplinas que a gente tinha, com exceção de Libras pedagógica, que acabou conseguindo dar conta da prática de Libras 1. Mas a disciplina de Libras que o aluno fazia no iniciozinho do curso, ela tem um outro equivalente, que é aquela disciplina de tradução. Ela tem um equivalente específico lá na frente, que é também uma disciplina de tradução de língua inglesa. Tá? Então, basicamente, é isso. Essa parte lilazinha é a parte quase que idêntica que a gente tinha, com exceção aí de educação inclusiva, que passou a ser obrigatória, e a modalidade escrita da língua portuguesa,
como segunda língua, que passou a ser obrigatória. Ela não existia antes, mas esse é um dos pontos que aparecem já lá na Resolução 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação. Por isso que a gente acabou incluindo essa disciplina aí. A disciplina de Educação em Relações Étnico-Raciais também, que tinha um nome diferente, que era Educação em Africanidades, e ela era optativa e agora passou a ser obrigatória. As outras todas, salvo engano, eram obrigatórias. Tem também tópicos especiais em educação, Libras e surdez. Essa disciplina é a disciplina extensionista do curso de letras. Além dessa disciplina, a curricularização da extensão vai se dar via vinculação a programas e projetos de extensão. Os alunos vão cumprir parte da carga horária da extensão nessa disciplina, que tem 102 horas, e parte participando de programas e projetos de extensão que, de alguma maneira, estejam vinculados a atividades do curso. E aí, mais adiante, vocês vão ter acesso aos programas diretamente ofertados por professores do curso de letras e a programas que não são ofertados diretamente por professores do curso, mas mantêm uma relação de possibilidade e de adesão com o curso. Tá? Eu acho que basicamente era isso, né? Em verdinho vocês têm os estágios e em vermelho são as matérias que dão conta do TCC. Seminários, tem uma diferença muito grande agora no seminário, na pesquisa em letras. Antes, na pesquisa em letras, vocês faziam já o projeto de TCC. Com essa mudança estrutural, a gente, pesquisa em letras é uma disciplina que passa a ser apenas de metodologia. Tá? E eu estava até discutindo com a professora Adriana se a gente conseguia, por exemplo, fazer uma equivalência entre pesquisa em letras e introdução de estudos acadêmicos, que era também uma espécie de disciplinas metodológicas e tinha ficado de fora era a única disciplina, eu acho, que tinha ficado de fora do aproveitamento. E essa disciplina, então, é uma disciplina só de método. No semestre seguinte, que o aluno já está vinculado a uma habilitação, ele vai fazer o seminário da língua que ele escolheu. Então, seminários interdisciplinares de pesquisa em língua inglesa, em Libras, em língua portuguesa. Nesse seminário, os alunos vão assistir seminários, ouvir ou assistir no sentido visual mesmo para o aluno surdo, os seminários de temas de pesquisa na habilitação dele. Então, um professor de cada habilitação que vai coordenar esse seminário e outros professores vão apresentar temas de pesquisa, e ao final dessa disciplina os alunos precisam se vincular a uma das temáticas apresentadas e a um dos docentes, né, como orientador. E a partir do 5º semestre, que ele vai ter o contato já com o orientador, fazendo a orientação 1, é que ele vai começar a pesquisa de TCC, fazendo o projeto. Então, o projeto de pesquisa passa a ser feito agora com o orientador. Isso é um ganho muito grande, sobretudo para os alunos, porque e para os professores que ministravam a disciplina de pesquisa em letras também, porque, em geral, havia um malabarismo muito grande para conseguir lidar com as diversas temáticas dos cursos das habilitações. Sempre o professor que ministrava a disciplina não dominava todas as temáticas e precisava, de algum modo, orientar os estudantes. Isso causava algumas dificuldades, né? E aí, quando ele ia fazer a orientação, invariavelmente ele tinha que refazer todo o projeto e, às vezes, mudar completamente. Então, agora, ele passa a ação direta com o seu orientador oficial, né, para fazer não só o desenvolvimento do projeto, como a gente já tem hoje, mas para fazer a proposta de projeto também. Tá? Então, o projeto passa a ser escrito no 5º semestre, e em orientação ao trabalho monográfico. Com isso, eu acho que eu consegui mais ou menos dar uma dimensão do que é que ficou em termos de fluxograma, né, e dos porquês da gente ter seguido esse caminho. Acho que talvez tenha algumas questões aí, não sei se no Facebook ou no Instagram, ou nos dois, né? E aí eu queria
Tá, no abrir para as Facebook, por perguntas. enquanto, não tem nenhuma pergunta. Se o pessoal tiver alguma dúvida sobre aquilo que o professor Adielson tratou, pode fazer a pergunta, que nós estamos capturando aqui e vamos responder à medida do possível. E se foi algum tema, se a sua dúvida refere-se a algum tema que ele não tratou, também pode trazer, porque aí a gente pode falar um pouquinho mais, né? Porque a ideia é dar uma visão geral mesmo, e no fim, às vezes, acaba deixando uma coisinha ou outra de lado, né? No Instagram, tem duas perguntas que eu gostaria de retomar, então, são dúvidas interessantes, porque pode contemplar mais alunos. Então, deixa eu pensar aqui, o Daniel Carmo perguntou sobre a migração, né? Então, quem não migrou, será que vai ter dupla habilitação ainda? E sim, né? Então, se você não migrou, você está no currículo anterior, né, que estava em vigência até 2019, você vai ter a habilitação que você escolheu, letras português Libras, língua portuguesa Libras, né? Ou então língua portuguesa, língua inglesa, tá? Aí nós temos uma pergunta aqui também, que já apareceu segunda vez, né, Alexandre? Eu falei que ia responder hoje, vamos responder a sua pergunta com mais cuidado, né? Então, ele diz assim: escolhi as disciplinas de Libras 2 e Libras 3 nesse semestre, e Libras 3 foi removida da minha grade por causa da questão do pré-requisito, né? Lembrando que esse foi aquele componente, né, que a gente precisou cancelar, né? No entanto, se houver a prova de proficiência, elimino as duas. E aí ele pergunta: próximo semestre já estará pronta a banca de proficiência? Então, Alexandro, a nossa grande questão é porque nós estamos com atividades suspensas, né? As atividades presenciais. Então, essas bancas de proficiência, elas serão desenvolvidas assim que for possível nós fazermos esse trabalho, né? Então, nós estamos dentro do núcleo docente estruturante do curso, pensando a resolução que vai orientar e regular essas provas, dizer como funcionam, né, como devem ser compostas, as bancas e tudo mais. Então, feito isso, né, então no retorno, nós esperamos que possamos fazer essas provas, mas vai depender muito das orientações, assim, da área da saúde, das orientações que nós elegermos dentro da própria instituição, de como vão funcionar as atividades presenciais, ok? Então, nesse momento, não tenho uma informação precisa de que nós vamos ou não fazer. A nossa intenção é fazer, no entanto, nós estamos muito ainda amarrados por conta dessa questão do isolamento, da impossibilidade de fazermos atividades presenciais. Até o momento, nós não temos como planejar uma atividade desse porte, né, que são as provas de proficiência, online, né, de modo remoto, tá certo? Então, eu sei que é uma preocupação, é um problema, né, mas a gente precisa... vamos precisar entender como vai funcionar primeiro todo esse retorno para depois pensar as provas de proficiência. Aí nós temos mais um colega aqui perguntando o seguinte: fiz o pedido da disciplina EAD e estava cadastrado em 2 disciplinas de Libras, essas davam um total de 6 disciplinas, no entanto, consultei agora e estou com apenas 4. Quando voltarmos à grade, continuará? Não sei se entendi sua pergunta, mas nós não temos alteração na grade, além daquelas alterações que nós fizemos, porque tinha algumas disciplinas que nós ofertamos que precisam de pré-requisito, por exemplo, a disciplina Práticas de Libras 3, né? Então, para você cursar esse componente, você precisaria ter Práticas de Libras 2, né? Mas nós não tínhamos ofertado Práticas de Libras 2 ainda, então nós precisamos cancelar a 3 e ofertar a 2, tá? Então, acho que essa foi a grande modificação que nós tivemos aí na grade, tá? Em relação à disciplina DAD, que é a Tecnologia e Educação, nós tivemos um problema técnico com ela, na verdade, que nós, dentro desse período aí que nós estamos em isolamento, nós estamos o tempo todo tentando regularizar essa disciplina.
É uma questão mesmo de não estar disponível para que nós façamos a matrícula, né? Então, nós fazemos a matrícula, mas de repente não aparece. Então, alguns probleminhas mesmo que nós estamos tentando resolver. Nós estamos numa fase já mais adiantada, eu diria, e agora talvez a gente consiga fazer a matrícula, tá? Então, quem passou o nome, não sei se vocês lembram que nós nos encontramos lá no colegiado antes do isolamento, né? E alguns deixaram o nome para ser matriculado nessa disciplina de tecnologia e educação, que vai ser realizada à distância. E esses nomes estão comigo, e aí, assim que nós conseguirmos superar esses problemas técnicos, todos esses alunos serão matriculados, tá? Não sei se respondi, mas... Aí o Daniel Carmo pergunta outra coisa, que por causa do Covid-19, terá apresentação de TCC online? Daniel, nós estamos em discussão ainda. Eu já passo a palavra. Sobre isso. Nós estamos em discussão ainda no Conselho Acadêmico, no Conselho Superior, né? Então, nesse momento, tem um comitê, né, que está trabalhando com essas possíveis ações de forma remota, tá? Então, não tem uma orientação hoje sobre isso, mas está sendo considerada a possibilidade, tá? A partir desse trabalho da comissão do Conselho Superior, então será feita uma resolução que vai orientar essas atividades, tá? A Gelson quer falar mais alguma coisa sobre isso? É exatamente isso que você falou, Adriana. Hoje tem uma comissão, eu faço parte dessa comissão. Todos os gestores de ensino, na verdade, todos os centros da UFRP compõem essa comissão. A gente tem a primeira reunião amanhã. A portaria de nomeação da comissão foi publicada na sexta-feira, saiu hoje, acho que no boletim de pessoal, e o reitor assinou na sexta, saiu hoje no boletim de pessoal, e amanhã a gente tem a primeira reunião para começar essa discussão. A gente tem um prazo, se eu não me engano, de 5 dias para conseguir elaborar algum tipo de proposta que dê conta de uniformizar sem apagar as diferenças dos vários centros e dos cursos, mas que dê conta de sustentar as atividades remotas, né, que algumas já estão sendo realizadas e outras ainda não conseguem ser realizadas porque precisam efetivamente de uma espécie de calendário alternativo, de uma proposta alternativa para esse período de isolamento. Entre elas, deve aparecer aí a atividade de conclusão de curso, né, as disciplinas de orientação e de apresentação de trabalho monográfico. Hoje, a gente tem essas disciplinas com atividades suspensas, porque elas estão dentro do pacote de 2020.1, que teve o calendário suspenso, né? Então, a gente precisaria pensar como que faria com relação a essas disciplinas, né, numa possível oferta, enfim, mas isso vai ser discutido dentro da comissão, e aí, muito em breve, eu acho que a gente tem alguma posição com relação a isso. A expectativa é que a gente consiga que os alunos, sobretudo aqueles que só faltam concluir os trabalhos de finalização de curso, consigam encaminhar isso durante esse período pandêmico e consiga, de alguma forma, finalizar as atividades do curso, né? Sim, eu acho que é importante também falar, como você está falando do TCC, Adilson, é bom também falar das atividades complementares, porque tem alguns estudantes que precisam só das atividades, completar a carga horária da atividade complementar, né? Então, nesse período de isolamento que nós temos vários cursos online, tem vários eventos acontecendo, eventos mesmo, ou lives com certificação. Então, acho que seria interessante vocês investirem nisso, né? Porque vocês podem ir antecipando aquilo que muitas vezes é complicado durante o período normal de aulas, né? Então, adiantar o TCC quando possível, antecipar essas atividades complementares à medida do possível também, né?
Aí nós temos uma pergunta. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente do curso de letras tem uma vantagem também com relação ao TCC, porque como ele não é mais uma disciplina coletiva, isso facilita, porque a gente pode encaminhar com mais facilidade as demandas de conclusão de curso quando a gente tiver essa espécie de disciplina, né, das atividades durante o período de pandemia, né? Então a gente acaba tendo uma vantagem. Uhum. Pessoal do Instagram, talvez nossa conexão caia, né? Nossa live seja encerrada. Então, se cair rapidamente é porque já está quase dando nosso tempo aí no Instagram, tá? Vamos ver, tem mais uma pergunta no Instagram, depois eu até coloquei aqui a pergunta da Diana, mas vamos tentar responder primeiro essa do Instagram, senão o pessoal vai cair. Marlos está perguntando, esse semestre as matérias de proficiência exigiram a atenção de todos os professores de língua inglesa. Como as matérias continuarão em outros semestres, como os professores da área conseguirão dar conta de outros componentes? Quer falar sobre isso, Adilson? Pode ser. Na verdade, esse tem sido, desde muito tempo, uma das discussões que a gente tem travado no NDE, né? E a gente tem tentado achar soluções junto à administração superior. Quando a gente fez a proposta do curso, a gente tinha pensado também na finalização da oferta do turno vespertino, que é a oferta de pactuação com Viver Sem Limites, porque a gente tinha atingido já a demanda de vagas que a gente tinha pactuado. Então, a gente começaria a descontinuar, ou seja, a deixar de ofertar turmas novas à tarde. Isso ainda não está finalizado, talvez a gente não consiga concluir agora isso, mais adiante a gente tem a expectativa de que consiga deixar de ofertar, porque isso diminuiria o fluxo, sobretudo dos professores de língua inglesa e dos demais professores, quando a gente tiver a implementação das propostas de pós-graduação que estão tramitando já. Então, se vocês não sabem, a gente tem proposta de mestrado já feita, aprovada, eu acho, já na PPGCI, esperando a CAPES abrir a plataforma de proposição de cursos novos para que a gente consiga fazer a depositar essa proposta, né? Então, a ideia, quando a gente fez o desenho da distribuição de carga horária, a gente conseguia, mesmo com um número pequeno de professores, dar conta apertadamente dos componentes. Me parece que talvez agora a gente precise, de alguma maneira, de outros professores para poder conseguir finalizar tudo com a folga necessária para discutir bem os temas e orientar e fazer extensão e pesquisa. A gente está tentando, com a administração superior, ver como que vai ser isso, vai ser encaminhado, se através inicialmente de professor substituto, como a gente tinha feito agora, mas não teve aprovação, não sei se vocês souberam, mas a gente tinha um edital antes da pandemia, conseguimos fazer o período de inscrição, só uma pessoa se inscreveu para professor substituto de inglês, e essa pessoa não veio fazer a prova. Então, a gente acabou ficando sem um professor substituto por hora, que era um docente que nos auxiliaria, sobretudo nesse momento de transição, que vai ser o momento de maior demanda, porque depois a gente consegue minimizar, ainda assim fica um pouco denso, mas a gente consegue minimizar depois. Mas certamente a gente vai precisar de mais professores de língua inglesa, e aí essa conversa a gente já está no colegiado e no NDE, certamente a área de conhecimento também vai discutir isso, e com a administração central também. Tá? Nós temos uma pergunta agora no Facebook, que é da Diana, e ela diz o seguinte: boa noite, eu estou no 9º semestre, atrasada nas disciplinas obrigatórias como Língua Portuguesa 2, Estudos Linguísticos 2, tentei matricular, mas não foi possível por serem disciplinas para os alunos novos. Vocês conseguiriam, de alguma forma, criar mais uma turma nessas disciplinas para abranger os alunos que estão na mesma situação que eu?
e, no caso, só consigo fazer algum estágio se tiver concluído essas disciplinas. Então, vamos lá, Diana. Essas duas disciplinas citadas, elas não são disciplinas de calouros. O que deve ter acontecido é que, quando você fez a matrícula, as vagas para esses componentes já estavam esgotadas. Tá? Então, aí as disciplinas são canceladas, as matrículas são canceladas se já não tem mais vaga, tá? Nós estamos realizando um estudo junto aos alunos, primeiramente os alunos que são possíveis formandos de agora até 2021.1.2, para tentar ofertar todas as disciplinas que são necessárias à integralização da carga horária para esses alunos, tá? Inclui língua portuguesa 2, estudos linguísticos 2. Só um minutinho. Pessoal do Instagram, então, boa noite, obrigada pela presença aqui, tá? Já está acabando o nosso tempo. Aí até a semana que vem, se a gente conseguir fazer essa acrobacia toda para fazer essa live no Instagram, tá bom? Boa noite, obrigada. Pessoal, até mais. Então, voltando aí à pergunta da Diana, então esse estudo, Diana, que nós estamos fazendo é justamente para dar conta dessas questões aí que você está colocando, né? As necessidades dos alunos. Então, primeiramente, o estudo já foi realizado com os alunos que migraram e que são possíveis formandos nos próximos semestres. O próximo passo do colegiado eu esqueci aqui, desculpa, pessoal, já estou tirando a pergunta porque está atrapalhando a interpretação, desculpem. Então, voltando, para a próxima fase aí do colegiado é realizar o mesmo estudo, só que com os alunos que migraram, para observar qual é a grande demanda, quais são as disciplinas ou os componentes que nós precisamos ofertar para que vocês tenham possibilidade de integralização da carga horária o mais rápido possível, né? Dentro do tempo determinado, dentro do tempo, pelo menos, que vocês tinham planejado, tá? Então, a gente espera atender todos, né, com esse estudo que nós estamos fazendo. O semestre 2020.2, que a gente sabe que não vai funcionar dentro do período normal, né? Mas ele já está planejado com vistas a essas demandas que nós observamos no estudo que nós fizemos dos históricos de vocês, tá? Então, muita coisa já vai ser ofertada já no semestre 2020.2, seja lá quando ele for acontecer, né, minha gente? A próxima pergunta da Diana fala sobre os estágios, né? Se você não tiver concluído essas disciplinas, você vai concluir os estágios. Eu acho que você migrou, né, Diana? Então, quem migrou vai fazer os estágios eles têm sim pré-requisito, mas o pré-requisito não é estudos linguísticos 2 e não é língua portuguesa 2. O pré-requisito dos estágios é linguística aplicada ao ensino de línguas, tá? E aí, e linguística aplicada não tem pré-requisito, ou seja, né? Então, você não vai ficar impedida de fazer linguística aplicada porque você não tem essas disciplinas. Então, o caminho que você tem que seguir é esse: fazer linguística aplicada, e aí você vai estar habilitada para fazer os estágios, isso em qualquer uma das habilitações, ok? Temos mais uma pergunta aqui da Falmiane. E aí, pessoal, nós vamos responder essa, e aí as próximas a gente já vai responder numa próxima live, ok? Porque nós já estamos há bastante tempo online, então não é nosso propósito ficar aqui muito tempo, né? Então, vamos ver a Falmiane, e aí quem quiser deixar perguntas aí, a gente vai respondendo depois, tá? Então, ela pergunta: boa noite, sobre as disciplinas de estudos linguísticos 1, a equivalência seria estudos gramaticais no novo PPC. No entanto, não encontro essa disciplina. Ela está correspondendo a qual disciplina no fluxograma? Na verdade, essa disciplina, estudos gramaticais, é uma optativa, se eu não estou enganada, né? E ela não foi ofertada agora nesse semestre. Ela seria ofertada futuramente, né? Então, não tinha previsão agora, tá?
O que houve falha é que nós também não colocamos essa disciplina. Bom, acho que vocês não tiveram acesso ao PPC, mas no PPC ela também ficou faltando. Talvez seja isso que ela passou despercebida aí nos nossos discursos. Mas, de qualquer forma, estudos gramaticais é uma optativa que tem equivalência, tá? Essa é um dos problemas, e agora, Gelson, eu lembrei qual era a segunda disciplina que tinha problema, que era essa aí, no PPC, né? Então, uma delas era a introdução aos estudos acadêmicos, né? Que ficou sem equivalência, mas nós vamos alterar isso, e a equivalência vai ser pesquisa em letras, e essa questão dos estudos gramaticais, que não ficou muito funcional ali no PPC, mas é uma coisa que a gente vai repensar, tá? Ô, Adriana, você consegue me ouvir? Então, seria estudos linguísticos, mas é isso aí, você mesma respondeu a tua pergunta, né? Estudos linguísticos 1 é equivalente a estudos gramaticais. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se no nosso roteiro tinha mais alguma coisa que eu fiquei de falar e não falei. Adriana? Pode Oi. falar, Gelson. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Pode falar, mas eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver. Eu estava tentando falar, mas agora eu preciso saber se as pessoas me ouvem no Facebook. É um probleminha aí para você, porque para mim aqui aparece que o teu microfone tá ligado. Tá, eu tô falando. As intérpretes me ouvem? Então acho que é no seu. Daí eu vou responder a pergunta da Gilmara. Gilmara, As intérpretes... não estamos ouvindo. Oi, eu tô falando. Então, o que acontece? Sim, Amanda, estudos gramaticais é uma optativa, assim. Então, a Gilmara pergunta assim, que a gente não vai estar ouvindo, Gelson. Deixa eu responder a Gilmara, tá? Daí eu tento falar contigo. A pergunta da Gilmara é relacionada ao aproveitamento de estudos. Gostaria de saber como anda o processo, ou está pausado e será encaminhado no retorno das aulas. Gilmara, nós demoramos um pouquinho para realizar a análise desses processos de aproveitamento, mas eles foram realizados. Hoje mesmo eu enviei a SURRAC para registro de todos os aproveitamentos que foram enviados ao colegiado. Então, aguarde que daqui uns dias já vem a resposta, tá? Mas tá tudo ok. Quem tá ouvindo, Gelson? Só nós que não estamos te ouvindo, hein, Gelson? Peraí, deixa eu ligar. Não adianta ligar o Facebook. Enfim, quer falar, fala. Eu não tô te ouvindo. A audiência tá te ouvindo, segundo a Amanda. Então, na pergunta da Diana, havia uma questão com relação à disciplina, se eu não me engano, Língua Portuguesa 2. A disciplina de Língua Portuguesa 2 tem vaga ainda. Nesse tempo eu entrei no SIGA e vi que tem alunos matriculados, mas ainda tem vagas. Então, Adriana, eu acho que foi a Diana, precisa de ver por que você não conseguiu a matrícula. A outra disciplina era de estudos linguísticos. Eu não lembro qual que era, eu acho que você falou em estudos linguísticos 2. Mas essa disciplina hoje é a introdução aos estudos da linguagem. Eu acho que essa disciplina também tem vaga, porque a gente tinha mais de uma turma, se eu não me engano. Só um minutinho. Deixa eu só conferir aqui. Eu acho que a gente tinha, se eu não me engano, 2 turmas dessa disciplina. Então, se com 2 turmas, eu acho que a gente tem vaga ainda. Deixa eu ver se o sistema consegue fazer busca aqui. Tinha 2 turmas, de fato, são 2 turmas de introdução aos estudos da linguagem. Tem uma turma ainda, que é com a professora Amanda dos Reis, que tem vaga.
essa turma é segunda-feira à tarde. Talvez você não tenha conseguido porque você tem outra já no mesmo horário. Aí tem que ver. A turma da noite já não tem mais vaga, mas a turma da tarde, de introdução aos estudos da linguagem, tem vaga. E essa turma da tarde é que equivale à disciplina Estudos Linguísticos 2. Então, acho que aí você consegue tentar resolver a sua dificuldade com a matrícula, essas disciplinas. Se a tua disciplina for a antiga Estudos Linguísticos 3, que hoje é Teorias Linguísticas, também tem vaga. Essa disciplina eu estou ministrando, estaria ministrando, né, se o semestre estivesse acontecendo, e ela é quinta-feira à noite. Tem 46 alunos matriculados, mas são 50 vagas. Tá? É isso. Posso falar? Pessoal, então eu acho que já foi bastante tempo, né? E várias dúvidas que importantes, né, para esclarecer esse PPC novo, né? E todas as mudanças pelas quais nós passamos, né? Então, nós gostaríamos de agradecer a audiência, né? E agradecer ao professor Adielson pela ajuda aqui, né, pela explicação de todo esse movimento que nós estamos fazendo, né? Então, aos poucos a gente vai tentando trazer mais momentos para discutir o PPC, né, e as dúvidas que vocês têm. Lembrando que nós vamos, na quinta-feira, dia 18, deixa eu só conferir aqui, dia 18, às 19 horas, nós vamos compartilhar com vocês um link para, nesse momento, nos encontrarmos no Google Meet para esclarecermos dúvidas que não deu tempo de falarmos aqui, ok? Então, eu vi que tem mais uma pergunta ali, né, mas nós não vamos conseguir responder agora, tá? E aí, vocês podem entrar e aí a gente vai dialogando em reunião fechada, no caso da quinta-feira, tá? Não vai ser online, não vai ser, quer dizer, vai ser online, mas não vai ser ao vivo aqui no Facebook, tá? Vai ser um encontro fechado, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço as meninas do Nuatius pela ajuda com a interpretação, né? Elas têm estado conosco toda semana, então tem sido muito boa essa parceria, eu agradeço bastante. Agradeço a professora Luíse, que está auxiliando aqui no backstage, né? Mas não está conseguindo ficar online, então ela pediu para avisar vocês que é uma questão de conexão, que ela não conseguiu ficar aqui, tá? Espero que vocês fiquem bem, que, né, permaneçam atentos aos cuidados, né? Nós sabemos que a Margosa já tem mais casos de Covid. Hoje recebi mais notícias, né? O próprio prefeito está em isolamento porque possivelmente foi infectado. Então, é um momento de nós tomarmos mais cuidado do que já vínhamos tomando. Então, assim, fiquem em casa, mantenham os cuidados de higiene com as compras, com as mãos, né? Usem máscara se precisar sair, saiam em último caso mesmo, né? O momento agora é de cuidar de você mesmo e dos seus familiares, daquelas pessoas que você tanto ama, né? Então, agora é demonstrar amor ficando em casa. Então, a gente espera que vocês fiquem muito bem e lembrem-se, né, que vocês sempre podem contar conosco para dialogar e compartilhar situações que talvez vocês estejam passando, né? Nós não podemos fazer muitas coisas, mas pelo menos nós podemos dialogar e encaminhar se for algo que na nossa alçada, né? Então, conte conosco, mandem e-mails se vocês tiverem dúvidas, né? O colegiado está sempre aberto para responder os e-mails. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque são muitas demandas, mas deixa lá o e-mail, espera um pouquinho e a gente responde, tá? Então, fiquem bem, boa noite, muito obrigada.
E até a semana que vem, talvez semana que vem nós tenhamos a presença de uma professora da enfermagem para falar conosco, tá? Então, logo teremos mais notícias. Abraço a todos. Professor Gelson, se quiser se despedir deles. Tá bom. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, espero que tenha sido claro na minha apresentação, nas minhas colocações. Também me coloco à disposição, alguns alunos já às vezes me perguntam alguma coisa, eu sempre respondo na medida do possível. Quando eu não conseguir responder, eu posso encaminhar para a professora Adriana, então sintam-se abertos a fazer perguntas, a tirar dúvidas, estamos aqui todos tentando ajudá-los. Na verdade, toda essa proposta de curso, tudo isso que a gente tem feito, temos feito com o objetivo de auxiliá-los, ajudá-los numa melhor formação, né, numa formação mais sólida e mais viável também frente às demandas novas que a gente tem, né, para o professor do século XXI. Né? Então, espero que tenham uma boa noite, que fiquem bem, cuidem-se, resguardem-se, e mantenham-nos informados, como a professora Adriana colocou, na medida do possível que a gente puder auxiliar para resolver para vocês, a gente está aqui à disposição para isso, tá? Então, tenham uma boa noite, fiquem bem e até mais. Obrigado mais uma vez pelo convite, professora Adriana, tá? O convite do colegiado, mais uma vez, estou à disposição de vocês também. Tchau, tchau, boa noite.